Olá, boa Olá, noite. Boa doutora, noite, tudo bem? doutor. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigado, viu? Um Imagina. pouquinho de trabalho aqui, peço desculpa a todos que nos acompanham. Inicialmente, desejar uma boa noite a todos que estão se dispondo a participar, compartilhar um pouquinho conosco de alguns conhecimentos aqui. Inicialmente, nós havíamos preparado algo um pouquinho mais formal, mas tendo em vista o público que abrange não só os advogados, não só os nossos amigos, colegas, mas também síndicos, né, condôminos em geral, razão pela qual fizemos algo um pouquinho menos formal, mais um formato de bate-papo para atender a todos aí que estão nos assistindo. Eu quero desde já agradecer não só aqueles que nos assistem, mas também a doutora Maiara, pelo convite que eu formulei, que de plano ela aceitou. A doutora que hoje também é presidente da comissão da mulher advogada, é isso, doutora? Isso, Poxa, e também isso. foi uma das fundadoras da comissão de direito imobiliário da Ordem dos Advogados da Subseção São Vicente. É Na isso? verdade, foi direito condominial. No ano Condominial? passado, né? Isso. Ano passado a gente Ótimo. inaugurou a comissão de direito condominial aqui da UB São Vicente, onde eu estive presidente, né? Mas aí agora, nesse ano corrente de 2020, eu passei para a presidência da Mulher Advogada. Desde já, queria deixar um beijo aqui para o doutor Eduardo Clima, o Mário Badures, doutora Tassiana, doutor Alan, que são os diretores da UB São Vicente. Né? Desde já quero deixar um abraço aqui e confirmar a presença deles, que eles já estão aí. Opa, verdade. Doutora, e nesse bate-papo nosso, é uma área, inclusive, ainda pouco abrangida, né? O pessoal não... as faculdades não focam mais nessa parte condominial, focam na teoria mesmo do direito civil, mas a prática do direito condominial, essa militância que nós exercemos e tantos outros colegas, inclusive traz aí uma paixão, né? Porque é algo que você inicia e não dá mais vontade de parar. Porque é muito dinâmico, ele não fica preso à letra da lei, a algo mais formal. Todo dia tem um probleminha. Essas relações havidas entre a massa condominial, todos os dias nos deparamos com problemas, nos deparamos com o síndico aplicando multas em cima de condôminos, é inadimplência, é o barulho que incomoda. Então, é uma área que abrange muita coisa mesmo. Isso daí traz a gente, fomenta, né, a cada dia que passa, para que continuemos estudando, nos aprimoramos. Aproveitar também, quero deixar um abraço a todos da Comissão de Direito Imobiliário, da Subseção Santos, da qual eu faço parte, doutor Genivaldo, presidente aí, muito obrigado pela presença de todos que nos acompanham. E também deixo aberto até, doutora, para que nós comecemos, deixo aberto aí as perguntas que queiram fazer aí, e no decorrer a gente vai respondendo. Doutora, eu separei até para iniciar, com relação aos contratos dessa pandemia, né, os contratos imobiliários, em especial o contrato de locação, que terá alguns reflexos atingidos por conta do projeto de lei 1179, agora de 2020, já foi aprovado no Senado. É possível que haja, de repente, alguma alteração na Câmara ainda e posterior à sanção presidencial. Então, é necessário até que isso daí seja exposto a todos os colegas e também pessoas que não são da área, porque um contrato de locação, aparentemente é um contrato simples, mas por trás disso há toda uma sistemática, como que a elaboração dele, a formação desse contrato, e isso daí, tendo em vista o problema que estamos enfrentando neste momento, que é essa pandemia, que acredito que ninguém, por mais otimista ou por mais pessimista que fosse, imaginou que passássemos, né? Então, há alguns requisitos de validade que têm que ser observados, como, por exemplo, o agente capaz, objeto lícito, determinado, possível, determinado ou determinado. Então, assim, não podemos elaborar um contrato de locação com uma pessoa incapaz, ou então seja o objeto algo ilícito. Então, isso tem que ser respeitado para que lá na frente não haja aí uma possível anulação ou pedido de nulidade, gere tudo isso daí. Isso é importante no nosso dia a dia.
é o que nós enfrentamos e é o que nós temos passado, inclusive, para alguns clientes, que há também clientes, tanto como locatários, que despenderam a vida inteira algum recurso para adquirir um outro bem imóvel, para também fazer uma fonte de renda. E por conta desse projeto de lei, isso vai atingir sensivelmente, porque o projeto de lei fala em seu bojo de que estarão suspensas qualquer tipo de ação de despejo até 31 de dezembro de 2020, reflexo de todo o problema que estamos enfrentando com essa pandemia. E é por isso que estamos aqui, até mesmo para esclarecer aos colegas, aos amigos, se tem alguma dúvida nesse sentido. Por favor, estamos abertos aqui, mandem perguntas, porque uma cidade litorânea como a nossa aqui, como a Baixada Santista em geral, é uma selva de pedra, como São Paulo, capital, e um contrato de locação de imóveis, seja residencial, casa ou seja apartamento, temos em todos os condomínios, temos em todos os quarteirões da cidade, temos esses contratos de locação vigentes. E isso vai atingir sensivelmente locadores e locatários, porque se os locatários não tiverem dinheiro para pagar, como que ficam os locadores? Como que ficam as famílias por trás de tudo isso? Então é algo bem complicado mesmo. É verdade. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a presença aqui, que eu acabei de ver que entrou o secretário-geral da OAB de São Paulo, o Dr. Aislan. Gostaria de agradecer a presença, de toda a diretoria daqui da OAB também de São Vicente, que eu vi alguns aí. E para iniciar sobre a PL, sobre a locação, né, no artigo 9º da PL, né, diz que não se poderá conceder liminar de desocupação de imóvel. Então, o que isso, em outras linhas, isso significa, né? Vamos falar para leigo entender, né? Quando a gente entra com... Quando a gente entra com uma ação de despejo, na inicial, a gente tem que deixar caracterizado a falta de pagamento, a gente tem que deixar caracterizado também a ausência de qualquer tipo de garantia, seja caução, né? Então, quando a gente entra com essa inicial e a gente deixa claro que há ausência de pagamento e que há ausência de garantia, a gente pode pedir liminarmente o despejo, né? O que quer dizer isso? Que o juiz ele pode determinar a saída do imóvel tendo em vista a falta de pagamento sem antes ouvir o devedor, né? Então, logo quando a gente entra com a inicial, o juiz já pode conceder essa liminar. Então, o que diz esse projeto-lei? Esse projeto-lei diz que processos que tiveram início, se eu não me engano, no dia 20 de março, isso mesmo, dia 20 de março de 2020. Isso. Dia 20 de março de 2020, essas liminares não serão concedidas, tá? Até o prazo de 31 de dezembro de 2020. Então, assim, essa primeira decisão, essa primeira liminar, ela não pode ser dada desde que esse projeto venha a ser sancionado e esse artigo não venha a ser vetado, né? Exatamente. Até bom apontar, doutora, eu vou fazer uma parte aqui, que nesse projeto ele diz que das ações a partir de 20 de março. Ou seja, as ações, inclusive uma dúvida de vários colegas, as ações já iniciadas anteriormente à data de 20 de março, que é um marco inicial apontado aqui pelo legislador, as ações correrão normalmente. Normalmente, ou seja, exatamente. Se não houver garantia, como bem disse a doutora, previstas até na lei do inquilinato, que comenta, inclusive, das garantias, seja ela por caução, seja ela um seguro-fiança, seja ela por um fiador, é necessário ressaltar que antes de 20 de março, as ações já ajuizadas em trâmite correrão normalmente, podendo o juiz, verificando a ausência de alguma garantia dessas que eu acabei de citar, conceder liminarmente esse pedido. Não há dúvida disso daqui, somente após 20 de março, que é um marco estipulado pelo legislador, que as ações que possuírem ou não
uma garantia não serão concedidas por conta dessa pandemia. Não é verdade, doutora? Sim, é para garantir essa ajuda, né, vamos dizer assim, do inadimplente que está incorrendo na inadimplência por causa do coronavírus e não por outro motivo. Por isso esse marco no artigo. A doutora citou o ponto crucial. Infelizmente, sabemos que terão alguns oportunistas que tentarão se aproveitar dessa situação. Mas o intuito do legislador com esse projeto de lei 1179/2020 foi privilegiar aquela pessoa que ocorreu por conta dessa pandemia um desequilíbrio em suas contas. Ou ela, de repente, foi dispensada sem justa causa, ou então, por algum motivo, são autônomos, como nós, advogados, médicos, dentistas, enfim, uma relação muito grande de profissionais que exercem de forma autônoma os seus mistérios. E aí, o que isso daí influencia? Cai a sua renda. Caiu a sua renda, como que você consegue pagar o seu aluguel? Como que você consegue cumprir com aquela obrigação? Um dos princípios, inclusive básicos e modernos dos contratos, que é a pacta sunt servanda, se traduz no princípio da obrigatoriedade do cumprimento desses contratos. Então, esse projeto, ele vem para tentar trazer um reequilíbrio dessa relação contratual. É isso mesmo. E aqui eu acabei de ver uma pergunta da doutora Carla, como está a tramitação desse projeto no Congresso? Ele foi aprovado pelo Senado, né? Agora ele está na Câmara, a gente está aguardando uma aprovação da Câmara para depois ir para uma posterior sanção do presidente. Exatamente. Até acreditávamos, quando conversamos anteriormente, por conta dessa live, que talvez até no dia da live o projeto já teria sido aprovado. Mas não conseguimos, né, doutor? Exatamente. Infelizmente ainda não, mas isso trará reflexos seríssimos em toda a sociedade, como eu bem disse, e a doutora fez os apontamentos aí. A pessoa faz um contrato de locação, inicialmente não faz na intenção de burlar, de enganar, e sim faz albergada dentro daquele princípio da boa-fé objetiva, daquela honestidade, da probidade contra a parte, ou seja, que é usufruir de um imóvel e, ao mesmo tempo, ao final do mês, realizar o pagamento para o locador. Com esse desequilíbrio, isso vem abaixo. Porque, claro, o locador ele tem a intenção clara de receber, não há dúvida disso. Tendo em vista que ele está dispondo de um bem dele ao locatário. Mas, que tem gastos também, né? Exatamente. E foi, como eu havia dito, doutora, às vezes a pessoa despende a vida inteira de alguns recursos para investir num imóvel para complementar a sua renda. Às vezes a pessoa complementa a sua renda com um imóvel alugado e isso daí ela já está no final do mês aguardando aquele dinheirinho para pagar suas contas. Claro que também temos as exceções, que são os grandes conglomerados, como construtoras, que fazem os imóveis, como imobiliárias que se utilizam desses imóveis aí de locação. Isso vai gerar reflexo na cadeia inteira, seja locador ou seja em outras pessoas também. Sim, é verdade. E é importante ressaltar que, por mais que a PL ela ainda não esteja vigente, já é possível tentar um acordo extrajudicial, né, entre o locador e o locatário, visando o bom senso, né, porque é um cenário que não está fácil para ninguém, para poder ir resolvendo mesmo, até porque a PL ainda não está vigente e a gente não sabe quando que vai ser essa sanção, para não deixar vencendo esses aluguéis sem nenhum dar uma satisfação para o outro, né? Então é bacana entrar num acordo, entrar num bom senso, pactuar entre as partes como que vai ser feito esse pagamento, pelo menos até a PL entrar em vigor, né? E lembrar sempre daquele bom senso, de tentar evitar a cobrança de juros, a cobrança de multa, né? Porque o cenário está bem complicado para todo mundo mesmo. Não, é importantíssimo a doutora ter comentado isso, até porque nós sabemos que, por conta desse PL que já está aí aprovado pelo Senado, alguns locadores, pessoas que provêm de imóveis para locação, já têm, inclusive, feito consultas conosco
a fim de saber como que ficará. E no momento da aprovação, só que ele já não me pagou esse mês, ele já não me pagou mês passado, como que eu posso entrar com uma ação de despejo? Ou muitos daqueles que já não pagam desde janeiro, fevereiro, e foi o que a doutora deixou bem claro. Há um marco inicial previsto nesse projeto de lei, que é o dia 20 de março. Do dia 20 de março em diante, até o dia 31 de dezembro, estão suspensos toda e qualquer forma de despejo. O juiz não poderá, em hipótese alguma, dessas situações, já elencadas por conta dessa pandemia que estamos enfrentando, o juiz não poderá conceder a liminar de despejo. Ou seja, o trâmite correrá, sem dúvida nenhuma, normalmente, mas de plano conceder a liminar não é possível. Sim, e é até uma coisa a se pontuar de positivo, que quem tem esses débitos muito anteriores, que tem a condição de pagar, que o faça, né? Que faça o pagamento, porque a gente não sabe até quando que vai essa pandemia, a gente não sabe como que vai ficar a nossa situação econômica. Então, já que a gente já tem um projeto que determina um marco inicial, né? Então, se você tiver algum débito daquele mês de março para trás, procura adimplir, porque só vai ter esse benefício, vamos dizer assim, que a lei está trazendo, quem tiver os débitos só dentro do marco mesmo, né, da pandemia. Sem dúvida. E, inclusive, a doutora bem mencionou aí, aquela pessoa que está como inadimplente naquela situação, não é mais justo, procure ou o seu advogado para que tente fazer contato com o locador, ou se de repente a pessoa tiver esse acesso, pode fazer diretamente. A gente sabe que muitas vezes há uma intermediação de uma imobiliária, há uma administradora de bens que também faz essa administração. Se não consegue, procure o seu advogado de confiança, vá até um advogado, verifique com ele as possibilidades. O advogado certamente tentará entrar em contato. Qual é o intuito? O intuito é se evitar ao máximo uma demanda judicial, é evitar uma briga judicial nesse momento, porque, infelizmente, a situação não está boa para ninguém. Nós sabemos aí que, inicialmente, era uma previsão de 15 dias. Olha, após 15 dias, provavelmente, voltará tudo ao normal. Já completamos mais de 30 dias. Já se está comentando que os meses de pico ocorrerão em maio e junho, ou seja, já suplantou 90 dias. Já há, inclusive, a rede bancária, hoje havia até um comentário no UOL, na internet, que aqueles mais otimistas já estavam prevendo um retorno em agosto. Ou seja, já ultrapassamos a metade do ano. Aquilo que inicialmente seriam só 15, 20 dias. Já ultrapassou metade do ano, não é verdade? É verdade, é verdade. E é importante também a gente citar Deixa eu só ver aqui. Imagina, eu também vou olhando um pouquinho do projeto. Porque o número do artigo 10, né? O artigo 10, ele trata das alocações residenciais, né? E ele diz que os locatários residenciais que sofrerem alteração econômica financeira decorrente de demissão, redução de carga horária, porque a gente sabe que se a jornada de trabalho hoje ela for reduzida, o salário do empregado também é reduzido, né? E a diminuição da remuneração, ele também cita, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos aluguéis, vencidos a partir do dia 20 de março até 30 de outubro. Então, o que isso quer dizer? Isso não está querendo dizer que vai haver uma suspensão do pagamento do aluguel. O aluguel ele é devido, ele continua sendo devido. Só que a lei ela traz aquele bom senso que a gente tinha comentado, né, do que o locatário poderia fazer um acordo com o locador. A lei não, a lei ela já determina os requisitos para quem pode pedir uma redução parcial ou uma suspensão do aluguel, né? Ela determina os requisitos de quem pode pedir essa suspensão ou a redução parcial do aluguel. E essas pessoas que atenderem o requisito e tiverem o aluguel suspenso ou diminuído de forma parcial, elas poderão fazer o pagamento a partir do dia 30 de outubro de 2020, na mesma data que ela paga já o aluguel mensal, acrescido do aluguel mensal até 20%
do valor. Então, Ótimo. vai pegar a somatória, que a gente não sabe também ainda quantos meses que isso vai vigorar, porque isso vai vigorar no decorrer de toda a pandemia, a gente não sabe quando isso ainda vai acabar. Então, quando isso acabar, a gente vai pegar tudo que foi pago e tudo que não foi pago, caso for parcial, fazer o abatimento do que foi pago. O que não foi pago vai ser pago posteriormente, na data do aluguel, acrescido sempre 20% só, porque não pode onerar também muito o salário do locatário, senão fica impossibilitado de pagar, né? Exatamente, até mesmo para não infringir ali o princípio da dignidade da pessoa humana. Já temos decisões nesse sentido, de determinadas penhoras não ultrapassar até 30% do salário, por ser ali a remuneração da pessoa. Inclusive, até fazer um esclarecimento, que a doutora está citando, extremamente importante, não diz só respeito ao projeto de lei, mas também das medidas provisórias que já foram apresentadas pelo governo, que já estão vigentes, que é essa da suspensão da remuneração do trabalhador. O empregador ele pode suspender até a jornada um certo período, ele também, por conseguinte, a remuneração dele também terá diminuição, e isso daí vai gerar certamente problemas de ordem que chegarão até os locadores, não tenha dúvida, porque tem o aluguel dele, tem a parte da família, o próprio sustento da família dele. Isso daí é importantíssimo, porque ela está fazendo uma junção com as medidas provisórias. Até fazer uma parte, doutora, o pessoal que nos assistem, ainda iremos comentar sobre os condomínios, sobre os poderes, as alterações dos condomínios referente aos síndicos, previstas nesse mesmo projeto de lei. É que estamos começando com a parte das locações e que isso está, sem dúvida nenhuma, refletindo aí de forma mais imediata a todos nós. Sim, esse artigo ele atende, né? Porque quando há redução de jornada, há redução proporcional do salário, ou seja, se a sua jornada é reduzida em 20%, o seu salário também vai ser reduzido em 20%, só que aí tem aquele benefício emergencial do governo, que com base no seguro-desemprego, o governo vai fazer uma complementação, né? E no caso da suspensão do contrato de trabalho, esse empregado ele não recebe o seu salário, mas também vai receber 100% desse benefício emergencial do governo. Então, aqui trata realmente disso, né? Trata da demissão, trata da suspensão e trata da redução. Todas essas pessoas, todos esses empregados, eles vão ter alteração no seu salário. Consequentemente, eles vão ter dificuldade de pagar todas as suas contas, e o aluguel, como sendo uma conta essencial, que não pode haver, vamos dizer assim, uma suspensão, né, ignorar, vamos dizer assim, o aluguel, porque ele é essencial, o legislador está trazendo essas opções, né? Então, só para ficar mais claro, pode haver, sim, a redução do aluguel, ou pode haver até mesmo a suspensão. Então, o que ocorre? É interessante, e o projeto de lei deixa claro que, tanto para suspensão quanto para redução, deve haver uma comunicação que sirva de prova ilícita futura, que você comunicou ao locatário dessa sua solicitação, seja ela da redução ou da suspensão da cobrança dos aluguéis. Então, não é só você chegar e você parar de pagar, ou você ir lá e você pagar o valor que você quer. Você tem que fazer uma comunicação oficial que sirva de prova lícita, né? Eu sugiro aos meus clientes o envio de carta com AR, e como estamos nessa pandemia, né, será admitido também o e-mail, né, desde que ali você coloque... No próprio e-mail tem um mecanismo, né, de quando o e-mail é enviado, quando o e-mail é lido, isso. Então, dá para fazer isso por e-mail também. Inclusive, doutora, relativo a essa sua fala, há até uma pergunta. Tem a dona Cândida que nos assistem aqui, quero mandar um abraço para ela, que deixou a seguinte pergunta. A negociação entre locador e locatário, há necessidade de se formalizar, até mesmo para se garantir, através de um aditamento ou não? Qual o seu ponto de vista referente a isso, doutora?
Eu acho que é essencial fazer esse aditamento. É muito importante você deixar redigido, você deixar assinado, né, para não haver nenhum problema futuro. Por isso que é tão importante o acordo extrajudicial que eu falei, porque o acordo extrajudicial, o advogado ele vai negociar entre as partes, cada um pode ter o seu advogado, pode fazer através de um mesmo, vão chegar num ponto em comum, vão redigir aquele ponto em comum e assinar aquele ponto em comum, porque traz segurança jurídica tanto para uma parte quanto para outra. Verdade, não tenha dor. Por isso que eu até recomendo, seja locador, seja locatário, até porque nós temos clientes, tanto locadores como locatários. Procurem os seus respectivos advogados, tentem formalizar isso através de um aditamento. A doutora bem esclareceu, é importantíssimo deixar isso formalizado através de um aditamento, ou através, se for o caso, que se faça um novo contrato ou não, ou que simplesmente se adite, não importa. Cada caso é um caso a ser verificado particularmente, tem as suas peculiaridades ali, mas eu acho importantíssimo esse reequilíbrio contratual, esse reequilíbrio entre locador e locatário, tendo em vista o que a doutora até mencionou, não é simplesmente apontar ao locador, olha, eu não tenho mais condições de dar prosseguimento no meu pagamento, eu vou parar de pagar. Não é isso. Você tem que demonstrar de forma inequívoca, o que a lei, o projeto de lei, através do artigo 10, deixa até bem claro. Você tem que deixar isso de forma inequívoca, demonstrar que houve uma redução salarial, ou você foi demitido, ou houve uma suspensão do seu contrato de trabalho, houve alguma alteração que isso refletiu em seus vencimentos. E que isso você não conseguirá mais arcar com aquele valor anteriormente previsto num contrato de locação. Não é simplesmente liga para o locatário e fala, olha, infelizmente eu não consigo mais pagar e está tudo certo. Não é bem assim. O projeto de lei deixa bem claro nesse artigo 10 que ele tem que deixar ali, que ele tem que demonstrar que houve uma alteração em sua situação financeira. Não é verdade, doutora? Com certeza, com certeza. Não é importante não ser só de boca, né? Porque temos também os requisitos. Então, assim, caso esse projeto, esse artigo venha a passar e venha a ser sancionado, aí será importante não tão somente um aditamento, mas sim anexar uma prova, né? Porque a gente está falando de 3 requisitos. Então, a gente vai ter que demonstrar a prova de um desses 3 requisitos. Sem dúvida nenhuma. Esses requisitos, eles têm que estar bem claros, eles têm que estar demonstrados de forma inequívoca, e é aquilo, neste momento em que nós sabemos que esse desequilíbrio contratual não parte simplesmente por conta do locatário, simplesmente parte, é algo extraordinário, é um caso fortuito, que está partindo simplesmente de uma pandemia de nível mundial. Então, isso está atingindo, na verdade, tanto o locador como o locatário. Até mesmo porque nós sabemos, quem vive de comércio, os comércios hoje estão vivendo fechados, tendo em vista até a regulamentação do governo do estado. Aqui no nosso estado de São Paulo, o governador está proibindo. Alguns prefeitos estão já liberando, graças a Deus, até fazer um agradecimento ao doutor Eduardo Clima, presidente da subseção de São Vicente, que muito tem interagido com o poder público no sentido de defender a nossa classe, a advocacia. Até mesmo porque uma das pouquíssimas cidades da Baixada Santista que já foi liberado os escritórios de advocacia para funcionar, e claro, eles determinaram ali um regramento, agendamento espaçado e tudo mais, São Vicente, tendo em vista a atuação ímpar do doutor Eduardo Clima, que deixo aqui de plano os meus agradecimentos aí, que isso reflete na classe advocatícia, sem dúvida nenhuma. Sim, eu queria parabenizar também ao Eduardo, ao doutor Eduardo, a todos da diretoria. Foi uma excelente iniciativa, né? Ele foi até o encontro do prefeito, ele explanou todos os nossos interesses e nossas necessidades, né? Para deixar claro que o advogado, ele é essencial à justiça, ele é essencial à sociedade. Então, o nosso trabalho é um trabalho essencial. Então, não poderia ficar cerceado nesse momento, né? Então, foi muito importante essa atuação.
Perfeito. Doutora, vamos passar para mais algum ponto que a doutora deseja? Eu acho que a alocação mesmo na PL a gente já esgotou, né? O doutor gostaria de deixar mais alguma coisa? Não, se algum colega, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, não hesite. Eu vi aqui uma outra pergunta da doutora Carla, que ela perguntou quando a gente acha que seria aprovado essa PL, né? Doutora Carla, a gente achou que hoje ela já estaria aprovada. A gente achou que a gente ia vir aqui falar de uma lei sancionada. Verdade. E ela ainda não foi sancionada. Inicialmente nós fizemos até essa previsão, né, doutora, numa fala informal. Até, olha, de repente, no dia da live, certamente esse projeto já estará, inclusive, até sancionado. Porque... A gente até esperou uma semana, né, doutor? Verdade. E até achávamos que já estaria, inclusive, aprovado. E até complementando o que a doutora bem disse, é uma impropriedade, chega a ser um absurdo você não considerar que um escritório de advocacia, que a advocacia em si, o exercício da advocacia não é essencial. Infelizmente, nesse momento de pandemia, todos nós estamos acompanhando aí os anseios, seja locadores, seja locatário, seja da sociedade em geral, em busca de um advogado, e os escritórios estão fechados. Não estão fechados por livre iniciativa dos advogados, estão fechados, infelizmente, por um decreto do governador, que inclusive isso pode gerar até uma multa aos advogados, por conta de estarem abertos ou não. Então, infelizmente, alguns conjuntos comerciais em que nós temos os escritórios estão fechados. Infelizmente, nem todas as cidades temos assim a sensibilidade de verificar isso com um carinho assim peculiar, como São Vicente tem feito. Claro que todas as cidades das nossas regiões aqui, Baixada Santista em geral, as subseções têm lutado, mas falta também uma sensibilidade do poder público. E graças a Deus, quero deixar aqui a toda a diretoria de São Vicente, na pessoa do Dr. Eduardo Clima, para não cometer nenhum equívoco de esquecer o nome de algum colega, por ter conseguido que a cidade de São Vicente, os escritórios, voltem a funcionar normalmente. Quero deixar aqui, novamente, reiterar os meus sinceros agradecimentos a todos. Eu estou vendo que entrou o Dr. Mário, vice-presidente da UB de São Vicente, quero deixar um beijo aqui para ele também. E faço das minhas palavras as suas, e para quem não é advogado, né, eu gostaria de deixar claro aqui que por mais que os nossos escritórios estivessem fechados, né, até esse momento, a gente não deixou de ser atuante, a gente continuou trabalhando, a gente continuou dando entrada em processos, a gente continuou dando andamento em processos, então assim, nossos escritórios estavam fechados. Mas eu falo por mim, por exemplo, e por colegas, continuamos fazendo atendimento Sim. de forma online, então, assim, não parou, mas com certeza agora a gente poder voltar aos nossos escritórios é uma vitória. Não tenha dúvida. O que a doutora acha de nós pularmos já para a parte referente aos condomínios? Vamos lá. Opa! Salvo engano, previsto no artigo 15 do projeto de lei, né, doutora? É isso mesmo. Vamos lá? Vamos, a doutora quer comentar? Vamos lá? Vamos lá. O artigo 15 do projeto-lei, né, ele determina alguns poderes aos síndicos, além daqueles estipulados no artigo 1348 do Código Civil. Perfeito. O que isso quer dizer? O uso das áreas comuns, elas são deliberadas pelas assembleias. Né? Então, até hoje, né, porque essa PL ainda não foi aprovada, o que a gente estava falando para os síndicos? Tendo em vista características de cada condomínio, claro, fazer a restrição, né, do acesso às áreas comuns e de lazer, ou a proibição. Né? Só que isso demandaria uma necessidade posterior dele ratificar essa atitude numa assembleia. E as assembleias, por enquanto, elas ainda não podem estar sendo feitas, né? Porque pode ser considerado como aglomeração dependendo do número de condôminos.
Então, essa PL, o que ela traz? Ela traz uma segurança jurídica para o síndico, porque ela diz que são poderes dos síndicos restringir ou proibir o acesso a essas áreas, né? Então, ele diz isso mesmo, restringir as utilizações das áreas comuns e restringir ou proibir realizações de reunião, festividade, né, que são as aglomerações. Então, isso traz a segurança jurídica para o síndico. Ao meu ver, não traz nenhuma novidade, traz uma segurança. Por que eu digo que não traz nenhuma novidade? Porque o artigo, deixa eu só ver aqui que eu não lembro de cabeça. O artigo 1336 do Código Civil, ele determina que os condôminos têm como obrigação olhar pela saúde dos outros condôminos. Então, a gente olhando para esse artigo e fazendo uma analogia, uma interpretação de tudo que está acontecendo agora, a gente já, se o doutor entender diferente, o doutor fale, por favor, mas eu já entendia que já havia essa possibilidade. Então, assim, desde o momento que foi decretado o estado de calamidade, desde o momento que foi sugerido que fosse feito o isolamento, eu já estou falando o que para o síndico? Você pode restringir, ou dependendo do porte do seu condomínio, proibir o acesso às áreas comuns. Por quê? Porque o síndico, ele é uma pessoa que ele responde civil e criminalmente pelas atitudes dele, né? E todos nós sabemos que a propagação do vírus, de forma dolosa, ela é crime. Então, assim, você fazendo todo um aparato de todos esses artigos, na minha visão, eu já entendia que o síndico já teria esse poder, ele só teria que ratificar isso posteriormente numa assembleia. Agora, com esse projeto-lei, qual é o meu entendimento? Esse projeto-lei dá poder ao síndico. Então, já compete a ele fazer isso sem ter a necessidade de posteriormente ratificar em assembleia. Exatamente. Exatamente. Esse esclarecimento fundamental, doutora, até porque a doutora bem diz, não há nenhuma novidade para nós. É claro que para os síndicos, para os condôminos, já surgiram desde o início aquele questionamento, mas o síndico não pode, mas é um absurdo. O síndico, o que ele está fazendo, ele está abusando de um poder. Na verdade, há uma interpretação ali de todo um contexto, porque o próprio Código Civil diz que o síndico ele responde ativa e passivamente, seja civil, seja criminalmente, mas também determina a ele algumas obrigações. E, ao mesmo tempo, os condôminos também obrigação. Muito bem dito pela doutora que essa propagação de forma dolosa é crime, mas também uma propagação ou não respeito desses decretos do poder público também caracteriza crime. Também caracteriza crime. Então, assim, infelizmente, teve que se ter um projeto de lei para se ratificar, para se colocar ali absolutamente a previsão ali para que o condômino passe a respeitar. Ao contrário, é claro que eu já também, no sentido da doutora, já havia orientado alguns condomínios. Coloque um comunicado nas áreas comuns, na guarita, naqueles quadros de aviso, pedindo, até porque não temos força de lei, mas até pedindo para eles, sob pena, inclusive, de responder ali administrativamente por uma infração condominial, porque certamente as convenções, e sabemos das peculiaridades, também prevêem isso aí, nesse sentido. Então, é importantíssimo, a fim de se evitar a aglomeração nas áreas comuns, seja churrasqueiras, salão de festas, toda aquela parte ali, os jardins, áreas de piscina. Então, o que a doutora falou é extremamente válido, é extremamente complexo no entendimento de condômino. Será que eu respeito? Será que eu não respeito? Mas o síndico não tem poder para isso. Não, nesse momento, o que nós temos a fazer é colaborar. Os condôminos têm que colaborar a fim de se evitar qualquer problema. E, infelizmente, teve que se ter um projeto de lei no sentido de se fazer ali a previsão expressa
para que um condômino ou outro, para que toda a massa condominial possa respeitar. Sim, exatamente. E, assim, os síndicos, por ter muita pressão, porque a pressão é enorme, Sim. né? Fica mesmo com receio. E a dica que eu deixo é assim, a gente tentar tratar todos de forma igual. Então, assim, se você vai restringir, restrinja para todos. Se você vai proibir, proíba exatamente para todos. Porque a fim de evitar algum problema na concessão de um benefício para um e outro se achar no direito de invocar o porquê que fulano teve a concessão desse benefício e não houve para mim, que é o que nós já temos no dia a dia com relação a acordos, com relação a inadimplência, né, doutora? Sim, é importante. E como o doutor falou também, coloque avisos, né? Coloque avisos, deixa bem claro as regras, né? Não deixa virar uma discussão, se antecede a discussão, porque o aviso, a pessoa, ela já viu ali o que pode e o que não pode. Então, isso cai drasticamente a quantidade de discussões. Então, é importante deixar em lugares visíveis e estipular as regras também. Não tenha dúvida, é importantíssima essa medida, até mesmo porque, na época em que vivemos, muitos condomínios, além de avisos, mantêm grupos de WhatsApp, mantêm páginas no Instagram ou Facebook para comunicação já imediata entre os grupos, encaminham um e-mail. Normalmente, condomínios são administrados pelas administradoras de condomínio. Conversem com o seu gerente de atendimento, com a sua administradora, encaminhem um e-mail, não custa, pedindo a colaboração de todos. Esse é o momento de somarmos as forças, né? De fazermos com que possamos agregar aí esforços no sentido de se evitar a proliferação desse vírus aí que tem atingido a todos. E, sem dúvida alguma, condomínios estão muito mais suscetíveis do que pessoas que moram em residências. De repente a pessoa não vai sair, mas condomínio não há como. 10, 12 andares, 4, 5 unidades por andar, uma hora você encontra um vizinho no elevador, no hall de entrada, numa garagem. Então, esse é o momento não de ficarmos questionando ali se o síndico tem ou não poder, é no sentido de colaborar. Se cada um fizer a sua parte, certamente aí alcançaremos um objetivo bem mais rápido. Sim, é verdade. E ter um bom senso também com o recebimento de visitas, né? Exatamente. Porque é o que tem... é a maior polêmica, na verdade, porque é um combate do teu direito de propriedade, né, com o direito coletivo. Só que a gente está vivendo num momento que, muitas vezes, o direito coletivo ele vai se sobrepor ao direito individual, ao direito de propriedade. Então, assim, a gente tem que pensar no próximo. E o síndico, ele pode, sim, ao meu ver, fazer a restrição, dependendo da rotatividade daquela unidade, dependendo do número de pessoas que está subindo para aquela unidade, porque a aglomeração ela não é permitida, seja ela onde for. Então, toma muito cuidado com isso. E também os síndicos ter o bom senso de que tem pessoas idosas, tem pessoas que precisam da visita dos filhos, né? Então, a gente humanizar mesmo esse relacionamento. O síndico entender o porquê que tá indo aquela visita, ou o porquê daquela necessidade, e o condômino também entender que há regras que o síndico ele tem que cumprir, porque senão ele pode responder civil e criminalmente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para o síndico. E no momento que todo mundo vive numa pressão absurda, sem saber o que vai ser amanhã. Então, vamos humanizar mesmo as relações. Inclusive, até complementando, doutor, o próprio projeto de lei, ele regulamenta, até com o intuito de se evitar aglomerações, que as assembleias condominiais sejam realizadas via online. Sim. Isso é uma novidade, né? Já é uma coisa, na verdade, que eu pregava, né? Porque o que acontece? A gente sabe que no direito o que não é proibido é permitido. E a lei, ela não proíbe a assembleia virtual. Ela não proíbe. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Olhar se a convenção do condomínio proíbe essa prática. Se a convenção proibir, como não tem uma lei maior que permita, então está proibido. Naquele condomínio não pode ser feita assembleia
virtual, né? Se a convenção não proibir, na minha visão, já era permitida essa prática, né? Esse projeto-lei, ele traz, como o doutor disse, essa opção, né? O que eu tenho sugerido? Que procurem plataformas que cada condômino entre com o seu log e com a sua senha. De preferência, que a votação seja feita com certificado digital, porque traz mais segurança. E observar se essa plataforma é possível depois fazer uma auditoria de votação, porque qualquer problema que incorra, posteriormente possa fazer uma auditoria. E verificar também se essa plataforma ela tem a disponibilidade do envio das procurações. Por quê? Porque senão esses envios devem ser feito anteriormente para a administração, né? E a minha opinião sobre isso nesse momento? É ótimo essa regulamentação, mostra que os legisladores têm uma intenção de futuramente legislar sobre o assunto, então isso é ótimo. Só o que acontece? Eu não sugiro isso para agora, para uma votação de síndico, por exemplo. Por que não? Porque é algo que, devido a essa pandemia, é possível resolver, é possível abranger o mandato do síndico. Inclusive, muito sabiamente, a Comissão de Direito Condominial aqui de São Vicente, junto com a Comissão de Direito Bancário e com a diretoria da OAB, oficiaram para todos os bancos para postergar para a extensão dos mandatos daqueles síndicos que estavam no fim. Graças a Deus, fomos atendidos, né? Os bancos ligaram, inclusive, para os síndicos para falar, olha, o seu mandato foi abrangido por esse período. Então, pelo menos aqui em São Vicente, não é um problema que está ocorrendo. Só que se a doutora me permite, doutora, só fazer uma parte, até para que todos entendam, possivelmente síndicos e condôminos que não acompanham a área jurídica, o que ocorria? Normalmente o síndico é eleito por um prazo previsto na convenção, seja de 1, seja de 2 anos. Quando havia o vencimento desse prazo, os bancos estendiam por mais 30 ou 60 dias, dependendo da rede bancária, para que nesse período pudesse haver uma nova eleição e um novo corpo diretivo assumisse ou não. Do final do ano para cá, os bancos tiveram o entendimento que a data de eleição do síndico era o marco termo final. Ou seja, a partir do momento que completasse, seja 1, seja 2 anos previsto na convenção, não poderia, as contas já se encontravam bloqueadas automaticamente no sistema. Os síndicos não conseguiam movimentar, sejam despesas ordinárias, sejam despesas extraordinárias. E isso está trazendo uma problemática gigante nos condomínios, porque até você encaminhar um edital de convocação, algumas convenções pedem 30 dias de antecedência, algumas convenções 15 dias, e até isso, após a votação, você dar entrada em um cartório de registro para tornar público, dar a publicidade que se tem devida, para que depois leve isso até o banco. Praticamente ali se passava 30 dias o condomínio sem pagar os fornecedores, sem pagar as despesas ordinárias e extraordinárias, estava gerando um problema gravíssimo. Só para complementar a fala da doutora, que a doutora já se antecipou, e a Comissão de Direito Bancário e Comissão de Direito Condominial de São Vicente já oficiou, e que bom que as instituições bancárias já atenderam nesse sentido, né, doutora? Sim, ligaram para os síndicos, né? E graças a Deus aqui a gente não está tendo problema. Só que não é a realidade de muitas cidades. Então, o que a gente sugere, né? Que caso haja mesmo um impedimento para entrar com uma ação judicial, porque a gente já tem jurisprudência que o juiz está dando em sentença essa prorrogação para o síndico. Então, é algo que não deve ser alarmado, né? A gente tem base para... Temos instrumentos hábeis para se conseguir, inclusive através de uma tutela. Sim. Então, eu acho que não há, nesse primeiro momento, a necessidade. Por quê? Porque quem implementar o sistema agora tem um tempo de adaptação, para os condôminos, né? É interessante que forneça para eles um treinamento, porque são pessoas de diversas idades,
né? Então, muitos idosos que terão uma certa dificuldade de repente. Então, assim, você, de um primeiro impacto, você já fazer essa votação numa plataforma que não é de domínio de todos. Então, eu acho um pouco complicado. E como a gente já tem uma solução, né, de prorrogar esse mandato, eu acho que não vejo maiores problemas, né? Doutora, tenho a mesma opinião, viu? Então, mas só que outras assembleias, você fazer outras assembleias que não seja aquela da votação, eu acho que não tem problema nenhum. Só se atentar mesmo... até passar esse período de pico, né? Sim, e é só atender mesmo o que a gente já sabe que deve ser atendido, que o Código Civil estabelece. Como o doutor falou, você fazer a convocação com antecedência, todos aqueles requisitos tem que ser atendido da mesma forma, na forma virtual, não muda nada. Sem dúvida. Inclusive, o que a doutora bem mencionou é de extrema importância para que não haja uma certa hesitação, uma certa euforia nesse momento, e se faça uma reunião assemblear que possa decorrer disso a eleição de um corpo diretivo, que lá na frente certamente haverá questões que serão discutidas no Poder Judiciário, como a possível nulidade. Esse é o momento, simplesmente, de que possamos, de uma forma bem clara, bem calma, transparente, não há motivo para hesitação, não há motivo para euforia, aguardar um pouco mais. Que bom que já temos, inclusive, jurisprudência, a doutora bem diz, no sentido de não haver bloqueio de contas bancárias condominiais, ou seja, é possível essa prorrogação, certamente, até mesmo pela situação extraordinária que estamos vivendo. Então, não há motivo de euforia nesse momento. Vamos aguardar, vamos ter calma. No momento mais oportuno, de acordo com a convenção condominial, de cada condomínio. Tem algumas que prevêem aí 30 dias, 15 dias. Então, não há, nesse momento, essa euforia de tentar ali buscar uma eleição a todo custo nesse momento de pandemia. A doutora muito bem complementou que isso daqui, sabemos, há muitos idosos que eles não dominam essa matéria de plataformas digitais, muitos nem têm redes sociais, então tem que se respeitar nesse sentido. Sim, sim. E eu queria destacar também que o projeto lei, ele também estabelece essas assembleias virtuais para associações, né? Que a gente sabe que aqui na região a gente tem bastante associações também. Exatamente. Doutora, eu me despeço, mas com tristeza no coração, porque é um tema que poderíamos aqui, no mínimo, falar mais 1 ou 2 horas. Temos colegas nos assistindo, colegas de profissão, temos estudantes nos assistindo, síndicos, condôminos. Quero agradecer a todos pela atenção dispensada. É um tema apaixonante, sem dúvida nenhuma. Teremos maiores desdobramentos, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer a doutora pelo convite, por ter aceito o convite de estar aqui conversando, passando um pouquinho do seu conhecimento, compartilhando conosco aqui toda essa experiência que a doutora tem na área condominial. Muito obrigado de coração, viu? Imagina, doutora, eu que agradeço o convite, agradeço a receptividade, agradeço as trocas de figurinhas, agradeço a todos os que estão assistindo. E eu gostaria de, por último, deixar um convite aqui, que o doutor Mário Badures vai fazer uma live agora, os efeitos do coronavírus nos crimes. Eu acho que é isso o tema da live dele, se eu não me engano. Puxa vida, interessantíssimo, hein? Interessantíssimo, vai ser agora às 8 horas. Acabando a nossa, ele vai estar lá no Instagram dele. Estou correndo para lá. Convido todos vocês. Convido a todos aí para nos assistirem. Quero deixar um último agradecimento ao doutor Ariovaldo, grande amigo, colega de banco acadêmico, que também nos proporcionou nos estreitarmos aí esse contato. Obrigado ao doutor Ari e obrigado a todos mais uma vez. Verdade, obrigado, doutor Ari. Foi ele que fez a nossa ponte, né? Ele que nos apresentou. Obrigado, Ari, um beijo. E quem quiser assistir a live do doutor Mário, tá nos meus stories, o arroba dele. Vamos para lá agora. Obrigado, tá doutora, mais uma vez. Uma boa noite a todos. Imagina. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.